Como disse, Jonas, capítulo 1, verso 17 ao capítulo 2, verso 10. Não sei se você lembra, mas no último domingo nós pregamos do verso... No último domingo não é o domingo passado, tá? É o último domingo do que eu preguei no livro de Jonas. Do capítulo, lemos e expomos o capítulo 1, do verso 4 ao verso 16. E hoje vamos ler o verso 17 até o capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante de Teus olhos. Todavia tornarei a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas Tu me fizeste subir da minha vida, mas Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a minha oração no Teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Meus queridos, na última mensagem que nós vimos, eu gostaria de fazer somente um breve resumo dela, para que você possa entender como esse livro está se desenvolvendo. Nós vimos que Jonas maquinou no seu coração a fuga frustrante que nós vimos no capítulo 1. Ele tenta fugir da presença de Deus. Ele vai ao oposto do que Deus tinha direcionado para ele. Deus manda que ele vá pregar em Nínive, ao norte de onde ele está, e ele, mais ou menos uns 800 quilômetros, e ele vai para Tarsis, certo? Mas Tarsis fica ao extremo oposto. E interessante, ele vai ter que enfrentar uma grande viagem de navio, e nós vimos que ele entra nesse navio para tentar fugir, mas ele não deseja obedecer ao Senhor. E nós observamos que esse ato de Jonas, onde ele se recusa a obedecer à vontade de Deus, ele se constitui numa grande rebeldia diante do Senhor, ao ponto do Senhor mostrar para Jonas que ninguém consegue fugir da presença dele. É inútil a fuga, é inútil resistir o chamado do Senhor. Nós não conseguiremos fazer isso. O Senhor vai lá no meio do mar, traz um forte vento e faz com que Jonas volte até a terra seca. Nós percebemos que também o Senhor é soberano. Não há coisa que Ele não possa dominar. O livro de Jonas está cheio de citações sobre a soberania de Deus. Ele é soberano ao chamar Jonas. Ele decidiu chamar Jonas. Ele escolheu Jonas. Ele fez o chamado pessoal a Jonas. O Senhor é soberano sobre o vento. Jonas está fugindo, achando que vai conseguir sair da presença de Deus. Deus manda um forte vento para tu chamar Jonas. Ele é Senhor sobre a natureza. Ele é Senhor sobre os mares, certo? E Jonas, ele tem que entender isso. Não há como fugir da presença de Deus. E por fim nós percebemos também que aqueles que buscam a Deus
alcançam a misericórdia do Senhor. Aqueles marinheiros que não conheciam o Senhor, e quando o vento tomou o mar e formando uma grande tempestade, como talvez eles nunca tinham visto outrora, eles agora no início estavam adorando seus ídolos. Até o capitão do navio vai acordar Jonas e diz assim: desperta do minhoco, o que é que você está fazendo? Clama ao teu Deus, quem sabe ele ouve. E Jonas vai lá, ele pergunta: de onde é que você é? Eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus do céu, que criou os céus e a terra, criou o mar e a terra seca. E o pessoal então, esse é maior que todos os outros, esse é o Senhor dos céus, e você está fugindo dele. E é interessante, no final do capítulo, no verso 16, diz que aqueles homens que estavam adorando os ídolos, os deuses falsos, agora eles adoram o Deus verdadeiro. Eles se converteram, eles agora servem ao Senhor. E hoje eu gostaria de falar com vocês e estudar com vocês sobre esse evento de Jonas dentro do ventre do peixe. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, meu irmão, é necessário que entendamos, nós precisamos entender este evento como sendo algo que aconteceu literalmente. Jonas foi de fato engolido por um peixe. Isso não é alegoria, isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma historinha de carochinha, isso aqui é um fato histórico, verdadeiro e que aconteceu. Por que nós podemos crer nisso? Primeiro, o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 39 e 40, ele disse que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ele também estaria 3 dias no ventre da terra, e depois, é dito, né, que ele falava disso referindo-se à sua ressurreição, Jesus. Então, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, isso se tornou algo, é uma comparação literal. Jesus está dizendo: ele ficou 3 dias lá, eu também estarei 3 dias no ventre da terra, dentro da terra. E foi isso que aconteceu. Jesus ficou 3 dias mesmo, e ao 3º dia ele ressurgiu para a glória de Deus o Pai e para a nossa salvação. Isso aconteceu. Então Jonas, de certa forma, é um tipo de Cristo, ele está apontando para Cristo, certo? Então é interessante que entendamos. E de fato, meus irmãos, isso não é muito comum, mas a história registra homens que foram engolidos por peixes, e depois de alguns dias eles ainda foram encontrados vivos dentro desse peixe. Existem relatos históricos sobre isso. 150 anos atrás, eu acho, aconteceu um fato parecido com esse. Então, a história registra, não é comum, é claro, mas é possível sim isso acontecer. Mas eu queria que você entendesse primeiro, isso é um fato histórico, nós precisamos afirmar isso, certo? Mas também nós precisamos entender que Jonas aqui está tendo uma experiência extraordinária. Pastor, ser engolido por um peixe é uma experiência extraordinária? Sim, é. Vamos ver por que é uma experiência extraordinária. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é para o verso 17. Eu quero estudar com vocês o verso 17 e depois o capítulo 2. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que esse peixe que engoliu Jonas, longe de ser algo enviado por Deus como um castigo, é um momento de salvação para Jonas. Porque veja que nos versos anteriores, Jonas, ele mesmo disse aos marinheiros que a tempestade iria se acalmar se os marinheiros lançassem Jonas ao mar. Observem bem, eles estão em alto mar, não tem bote salva-vida, não tem GPS, não tem nada disso. Não lançaram Jonas num barquinho, lançaram ele ao mar, um mar bravio. E Jonas ali com certeza está dizendo para aqueles marinheiros, nas entrelinhas, num português bem popular: se vocês me jogarem e eu morrer, a ira de Deus vai se acalmar.
E é interessante que ele é lançado, os marinheiros resistem no primeiro momento, tentam ainda remar para voltar para a terra seca, mas ao verem que não iriam conseguir, eles oram a Deus, pedem perdão a Deus e lançam Jonas ao mar. E Jonas está ali em alto mar agora, à deriva, certo? E num processo de afogamento, e ele está descendo. Esse ato de Jonas descer, certo? As profundezas do mar, está descrito no capítulo 2, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Ele vai descendo, e ele está prestes a morrer. Vamos ver aqui no capítulo 2 que ele descreve a sua experiência de quase morte. Ele está cada vez mais próximo, certo, da morte. E é interessante, diz o verso 17, que o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Esse grande peixe, meus irmãos, demonstra no primeiro momento que o Deus que chamou Jonas, Ele é misericordioso, mesmo diante da rebeldia daquele homem, mesmo diante daquela fuga desesperadora, mesmo diante daquela atitude dele suicida, me lancem ao mar. Deus foi misericordioso com aquele homem. Deus está mostrando misericórdia. E é interessante, a misericórdia, como nós vimos na primeira mensagem, é um dos temas desse livro. E Jonas está fugindo justamente porque ele não quer que Deus seja misericordioso com os ninivitas. Não é porque eles eram violentos. Nós já vimos isso na nossa primeira mensagem. Não é porque eles eram de um exército sanguinário, e um exército que não tinha piedade dos seus oponentes. Não! Porque ele sabia, se ele chegasse lá pregando, os ninivitas se converteriam. Ele não queria isso. No capítulo 4, o Senhor, ele mesmo disse, né? No capítulo 4, verso 2, nós já vimos esse verso também. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso. Ele disse isso, gente, depois que nós vamos ver no capítulo 3, na próxima mensagem, os ninivitas se converteram. E ele está agora irritado, porque os ninivitas se converteram. Mas veja que antes de Deus mostrar misericórdia para os ninivitas, Deus mostrou misericórdia salvando a vida de Jonas. Esse peixe está debaixo da providência de Deus. Deus enviou esse peixe para que pudesse salvar a vida do mensageiro de Deus. Mas uma outra coisa ainda sobre esse verso 17. A primeira coisa então é que Deus mostra a sua misericórdia. E lembre-se, eu queria que você entendesse o que é misericórdia. Misericórdia não é fazer aquilo que o outro merece. Não é, Guga é tão legal comigo, eu vou fazer isso para Guga porque ele merece. Isso não é misericórdia. Misericórdia é justamente dar àquela pessoa aquilo que ela não merece. Guga foi uma pessoa que me insultou, ele não merece meu respeito. Misericórdia é, eu vou respeitá-lo, apesar dele não merecer. E nós só somos salvos porque Deus é misericordioso. Porque se Ele não fosse, Ele retribuiria com ira do céu e nos lançaria no inferno, num piscar de olhos, e nós jamais sairíamos de lá. A nossa redenção só é possível porque Deus é misericordioso. E Ele foi misericordioso com esse profeta fujão. Eu não sei, talvez você está fugindo da presença de Deus. Talvez você não está fazendo aquilo que você sabe que Deus quer que você faça. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, para nessa manhã. Deus é misericordioso. Ele sabe, e Ele não tem se agradado com a sua rebeldia, mas Ele é um Deus grandioso em misericórdia. Ele é rico em perdão. A outra coisa, meus irmãos, é que no verso 17, ao Jonas ser engolido por esse peixe,
Isso demonstra a soberania de Deus mais uma vez. Ora, Deus foi soberano em chamar Jonas, Deus foi soberano em enviar a tempestade, Deus foi soberano em identificar por meio do lançar sortes Jonas. Imagina um navio com quase 120 pessoas e eles estão ali lançando sortes para saber quem é o responsável, por causa de quem aquilo aconteceu, e sai justamente o nome lá de Jonas. Você chamaria isso de coincidência? Nós chamamos isso de providência. O Senhor, Ele é soberano. E a probabilidade de você acertar numa dessa é um pouco difícil, né? Você vai dividir o número de chances pelo universo de possibilidades. Então divide 1 por 120. É uma possibilidade pequena. Isso é exatamente o nome dele. É Ele, é você o responsável. Deus está identificando. Como também Deus, Ele é aquele que apazigua a tempestade. Ele é Senhor da natureza. Ele é Senhor de Jonas. Ele é Senhor das forças da natureza. E Ele também é o Senhor desse peixe aqui. Perceba que o versículo diz assim: e preparou o Senhor um grande peixe. Aquele peixe não estava ali por acaso. Ele não estava ali aleatoriamente. Não foi uma coisa assim, sabe, a coincidência está lá. Deus havia designado que aquele peixe estivesse naquele momento, naquela hora certa, para aquele fim específico, que era salvar a vida do seu filho, da vida daquela pessoa que o servia, aquele profeta que, embora fujão, foi alvo da misericórdia de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano mesmo em meio às circunstâncias mais adversas de nossas vidas. Assim como Ele preparou esse peixe, Ele tem preparado tantas outras coisas como livramento para nós. Nós devemos confiar nesse Deus soberano, devemos amá-lo, devemos nos regozijar na sua presença todos os dias. Por fim, Jonas também reconhece a soberania de Deus. Em outro texto, abra sua Bíblia ainda, se você já está em Jonas, vá para o verso 3. Veja como Jonas entende a soberania de Deus. Diz assim: porque tu me lançaste no profundo. Pergunto a você: quem foi que lançou Jonas ao mar? Capítulo 1, certo? Versículo 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Capítulo 1 nos diz que quem lançou Jonas ao mar foram os marinheiros. Só que Jonas entende a soberania de Deus e diz: na verdade não foram aqueles marinheiros, foi o Senhor que me lançou ao mar. O Senhor está corrigindo o curso da minha rebeldia, o Senhor está me trazendo de volta. Meus irmãos, Jonas reconhece que na verdade os marinheiros foram apenas agentes da sua providência, do seu governo. Sabe que isso é tremendo. Isso nos traz a verdade que nada acontece, certo, sem que Deus, o Deus soberano, esteja executando sua vontade. Nós podemos confiar nele. Jonas está dizendo: olha, aqueles marinheiros lançaram o mar, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles só foram agentes da providência de Deus. Deus é quem me lançou ao mar. Ele é quem estava no controle. Ele é quem era soberano. Eles só executaram aquilo que o Senhor havia decretado que eles fizessem. E Deus seja louvado por isso. Bendito seja o seu nome. Bem, no capítulo 2, nós temos um salmo. O capítulo 2 é do verso 2 até o verso 9. É um salmo, é para ser cantado. Isso é muito comum. Jonas é um israelita, e na adoração a Deus, assim como nós, eles também cantam. Só que eles cantam salmos. O inário de Israel está na sua mão. É o livro dos salmos, é o saltério. Aqueles 150 salmos, eles eram cantados. Não eram para ser lidos, como nós fazemos, mas eles são cantados. Se você quiser cantar, também pode cantar.
canta em hebraico, é mais bonitinho, porque em português não vai ter rima. Até mesmo que a poesia hebraica não se caracteriza pela rima, certo? Se caracteriza pelos paralelismos, pelo jogo de ideias, de figuras de linguagem. Então não vai ter muita rima na poesia hebraica, embora possa acontecer. Então, por isso que na sua Bíblia, esse texto aqui não tem rima nenhuma, mas isso aqui é uma canção. E é interessante, Jonas está... ele escreveu, lógico que ele não escreveu no ventre do peixe, tá? Não tinha lá um birô, não tinha uma folha, certo? Não tinha uma pena para Jonas escrever dentro do peixe, por favor. Ele não está dentro do peixe, ele está descrevendo, louvando a Deus após o livramento, e ele está descrevendo agora o que foi que aconteceu. Isso aqui é pós, certo? O evento. Isso aqui não foi no momento, não foi em loco, não foi na hora, certo? Foi depois. Provavelmente quando ele volta para Israel, eu acho que ele escreve esse livro lá, e aí ele relata o que foi que Deus fez, e como Deus é misericordioso e soberano. Bem, então nesse salmo, é um salmo de livramento. Se você quiser, o Salmo 30 tem uma estrutura parecida com esse, o Salmo 116, o Salmo 118 tem uma estrutura parecida. Como é que é um salmo de livramento? A pessoa pede por socorro, a pessoa ora a Deus pedindo por socorro, depois a pessoa descreve o seu problema, depois a pessoa fala do livramento que Deus deu, da intervenção de Deus, e por fim ele faz um voto ao Senhor, expressando o seu agradecimento. Isso aqui era para mostrar a grandeza de Deus. Por exemplo, nessa manhã pessoas aqui louvaram a Deus por algo que Deus fez. Ao fazer isso, você está exaltando a pessoa de Deus. Olha, eu tinha tal dificuldade, eu orei ao Senhor, o Senhor foi misericordioso e me respondeu assim, e eu quero agradecer a Ele. Esse agradecimento é uma forma de exaltar a ação de Deus, para que as pessoas saibam o que Deus fez, né? E aqui, nesse salmo, temos mais ou menos essa estrutura. E eu queria que você aprendesse 3 lições nesse texto comigo. Primeira lição que eu quero que você aprenda no capítulo 2 agora. Deus ouve a oração de Jonas. O capítulo 2 começa dizendo assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Meus irmãos, é interessante que Jonas, quando ele vai descrever o livramento dele, esse capítulo 2 descreve também o arrependimento de Jonas. Aqui parece que Jonas está um tanto que arrependido pela sua rebeldia. Jonas parece que está entendendo na sua cabeça: eu não posso fugir da presença de Deus, eu não posso fugir dos propósitos de Deus, Deus é soberano, eu tenho que me submeter a essa vontade. Então, Senhor, ele começa então agora a se voltar para Deus. Perceba que no capítulo 1, quando os marinheiros disseram: ore ao seu Deus, levanta-te, clama ao teu Deus. Capítulo 1, verso 6. Não é dito que Jonas orou no capítulo 1. Ele ouviu, disseram a ele: clame ao seu Deus, mas ele não orou. Pelo menos não está registrado. E aqui agora, na profundeza dos mares, certo? Uma experiência dramática, lá no ventre do peixe. Talvez, como a gente vai pensar aqui, num português bem popular, no fundo do poço, na pior situação da sua vida, no momento mais calamitoso, beirando a morte, ali Jonas ora ao Senhor. Ali ele mostra o seu arrependimento. Na pior situação da sua vida, Jonas se volta para Deus. Meus irmãos, isso é tremendo. Pois Jonas, que estava fugindo da presença de Deus, ele agora nessa oração ele se volta para o Senhor. Ele que estava evitando a vontade de Deus está agora voltando-se para o Senhor. E é interessante que o texto mostra que Jonas foi ouvido. O Senhor ouviu a oração desse homem. Veja no verso 6. Ele disse assim: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou,
para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Veja o verso 7 agora. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Provavelmente é esse momento, o momento da sua oração. E ele diz assim: e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Ele diz assim: eu orei e eu sei que Deus me ouviu. A minha oração subiu ao teu trono da graça de Deus. Meus irmãos, essa é a maior esperança que nós temos como crentes. A maior esperança que nós temos como crentes aqui, antes de sermos glorificados, antes de sermos ressuscitados para entrarmos no novo céu e na nova terra que há de vir, a maior alegria que nós temos é saber que não importa a circunstância em que nos encontremos, o Senhor sempre está com seus ouvidos inclinados a ouvir a oração daqueles que se aproximam diante dele arrependidos. Não importa o que você fez, não importa quão grave foi o seu pecado, não importa o quão o seu pecado insultou a Deus, se o arrependimento está no seu coração, Deus vai ouvir a sua oração. Não relute, se prostre diante dele, se curve na sua presença, ore ao Senhor. Ele se agrada de ouvir a oração dos seus filhos, ele se agrada de ouvir o nosso clamor. Talvez você possa dizer: Senhor, mas eu sei que eu estou nessa situação porque eu fugi. Meu irmão, ele está de ouvidos abertos para ouvir a sua oração. Poderíamos falar muito sobre oração. É um tema fundamental, até mesmo para o nosso crescimento como crentes. Agora, infelizmente, tem crente que é como Jonas, só ora quando está no fundo do poço, ou, no caso, no fundo do mar, dentro do grande peixe. Só ora quando está prestes a morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você: não esperemos os dias maus para aprendermos a orar. Que possamos aprender a amar a presença do Senhor, amar a Deus e saber que a nossa oração é ouvida. Irmão, talvez o presidente da república não te receba, mas o Senhor dos céus e da terra ouve a sua oração. Não tem que marcar a hora, não tem que pedir expediente para ver a agenda dele, nada disso. E nunca a linha está ocupada, tá? Nem cai a conexão. Ele está 24 horas. E não importa se está todo mundo orando, eu vou orar primeiro para me achar. Ele ouve os seus filhos, todos eles. Ele é grandioso. É interessante, Jonas, outra verdade que eu queria que você aprendesse ainda. Deus ouve a oração, certo? E Deus só ouviu a oração de Jonas porque ele se arrependeu. Salmo 51, verso 17, Davi disse assim, eu queria que você pudesse abrir nesse salmo. Salmo 51, verso 17. O Senhor disse, por meio do rei Davi: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele não rejeita um coração quebrantado. Você está fugindo de Deus, se arrependa. Ele vai ouvir a sua oração. Mas a segunda verdade é que Jonas reconhece que a sua rebeldia o levou para longe da presença de Deus. Nesse salmo, ele reconhece que ele está passando por essa situação porque ele é rebelde. E meus irmãos, é bom que entendamos que não há como colhermos da nossa rebeldia as bênçãos de Deus.
Não há como colhermos de um coração rebelde a graça do Senhor. Pelo contrário, nós devemos esperar com certeza que iremos colher aquilo que estamos plantando. O Senhor, inspirando o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Gálatas, ele disse: aquilo que o homem planta, ele colhe. Se ele planta no espírito, ele colhe coisas espirituais. Se ele planta na carne, ele colhe a corrupção. E Jonas está sendo bem consciente aqui. E o verdadeiro arrependimento só começa quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos a nossa rebeldia, quando nós reconhecemos os resultados, certo, pecaminosos de nossas escolhas, e nos apresentamos diante de Deus. Ele olha para Deus agora. Jonas, eu acho que ele está na sua cabeça, agora simplesmente parece que a ficha caiu. Ele acha que bateu, eu sou tolo, eu não tenho como fugir da presença de Deus. E na verdade, essa fuga me leva para longe da presença de Deus. Meus irmãos, uma vida longe da presença de Deus é sinônimo de morte. E é isso que está quase acontecendo com esse homem. É isso que quase acontece com ele. É interessante. Do ventre, no capítulo 2, verso 2, diz assim: do ventre, no final do versículo, do ventre do inferno gritei. A palavra aí é Sheol, que é a sepultura, mas alguns entendem também como sendo a habitação dos mortos. É como se ele dissesse assim: eu estive quase beirando a morte, a sepultura era o meu lugar, e foi dali que eu gritei ao Senhor. Meus irmãos, quando nós vamos trilhar o caminho do pecado, nós estamos trilhando o caminho da morte. Provérbios 14:12 diz assim: há um caminho que ao homem parece reto, bom ou direito, como diz algumas versões, mas o fim dele são os caminhos da morte. É intrigante para mim, sempre que eu cito esse verso. Eu já disse para vocês, é uma questão muito interessante. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele, ou seja, deste caminho, veja qual é a diferença. Não é o caminho da morte, são os caminhos da morte. Aquela sua única rebeldia, pode ter certeza, não vai dar em outra coisa se você não se arrepender, senão na sua morte, na sua separação de Deus, no seu afastamento daquele que é a vida. E é interessante que no livro de Jonas, se você for ver, desde que ele decidiu ir para Tarsis, veja o que foi que Deus disse. Capítulo 1, verso 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Verso 3: porém Jonas se levantou. Mas para quê? Para fugir da presença de Deus. E o que foi que Jonas fez? Eu vou destacar alguns versículos para vocês. Primeiro, perceba que o próprio Jonas vai descrever a sua rebeldia como sendo uma espiral descendente. Ele está cada vez mais indo para o fundo, ele está cada vez mais indo para baixo. Veja, descendo a Jope. Primeiro ele desce a Jope. Chega lá, ele desce para dentro do navio. No verso 5, certo? É dito que, porém, Jonas desceu ao porão do navio. Se você for agora para o verso 12, diz o seguinte: levantai-me e lançai-me ao mar. É o próprio pedido dele: me lancem, certo, ao mar. No verso 17, é dito que, verso 15, levantaram e lançaram Jonas ao mar. No capítulo 2, certo? Versículo 3 que nós já lemos: pois tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Veja que a ação de Jonas de fugir só o levou cada vez mais para baixo. Isso aqui é intencional. E eu vou mostrar para vocês porque
É essa figura mesmo que o autor de Jonas quer mostrar. Fugir de Deus é cada vez ir mais para baixo. E lógico que isso é figurativo, né? Está se afastando daquele que é o Senhor. Você está se afastando de Deus. Mas em quinto lugar, meus irmãos, Jonas, justamente lá embaixo, como eu já disse para vocês, ele orou, e ele se arrependeu, e aí então ele reconheceu a misericórdia e a salvação do Senhor. Veja o verso 6. O verso 6, a gente pode dizer que é o fim do seu sofrimento, é o fim da sua descida, é o fundo do poço, mas também é o início da sua subida. É quando ele se arrepende. Veja: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu me fizeste subir. Ele estava indo cada vez mais para baixo, mas ali ele se arrepende e imediatamente ele diz: mas tu fizeste subir a minha vida. Jonas começa reconhecendo que a salvação, a reconciliação com Deus, é o que pode fazer com que essa espiral cada vez mais para baixo possa mudar de direção e ele possa subir, ele possa se aproximar do Senhor. Meus queridos, a mensagem é clara. Jonas, ele reconhece no versículo 9 o tema desse livro: do Senhor vem a salvação. Quem é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação é Deus. Ele pode salvar quem Ele quiser. Jonas está reconhecendo isso agora. Do Senhor é quem vem a salvação. A salvação não é uma propriedade minha. Jonas está reconhecendo isso. Ora, é como se Jonas estivesse dizendo: se Deus pode ser misericordioso comigo e me salvar da morte, por que Ele não pode salvar os ninivitas também? Se a salvação é dele, Ele salva quem Ele quer. Se Ele quer salvar os ninivitas, então eles vão ser salvos. A salvação é dele. E, meus irmãos, isso deve nos levar a um fervor em orar pelas almas perdidas. Isso deve nos levar também a um fervor missionário. Deve nos levar, meus irmãos, a entender que nós podemos pregar o Evangelho para a mesma pessoa 1000 vezes e está disposto a pegar a 1001ª no dia seguinte, se for o caso. Porque a salvação vem do Senhor, não é a sua oratória, não é o seu conhecimento, não é nada disso. É a ação sobrenatural de Deus em dar nova vida ao homem. É dele que pertence a salvação, é a ele que pertence a salvação, não é a você, não é a mim. A escolha é dele. Como também isso deve nos levar do preconceito. Muitas vezes nós olhamos pessoas e achamos que elas não merecem a salvação. Talvez você tenha uma pessoa que lhe causou muito mal, uma pessoa que talvez é intragável para você, e você olha: essa não merece a salvação, tanto quanto você não merecia também. Ele não merece a salvação, assim como também eu e você não merecíamos. Mas louvado seja Deus que a salvação é dele, e Ele me salvou, e pode salvar essa pessoa intragável para você também. Na verdade, você deveria orar por isso. A salvação é do Senhor. Meus queridos, isso deve nos levar também a entender que Deus é poderoso para mudar a vida de quem Ele quiser. Às vezes o cara chega, viver uma vida no pecado, de adultério, roubos, aí de repente ele se converte. Aí o que é que alguns vão dizer? Principalmente aqueles que não são crentes: agora quer dar uma de santinho, pintou e bordou, e agora quer dar uma de santinho. A salvação é do Senhor. É Ele que escolhe.
é Ele quem salva. E eu quero dizer para você, sem Cristo, você é potencialmente capaz de fazer as mesmas coisas que você critica nos outros. Se não for a graça de Deus, você é capaz de cometer as piores atrocidades, porque a parte da graça de Deus, você é um homem caído, rebelde. Lembre-se disso. Você não é bom por si mesmo. Se há bondade em você, essa vem do Senhor, assim como a salvação vem dele. Bem, e isso faz com que Jonas no final termine dizendo que vai oferecer sacrifícios a Deus. Assim como os marinheiros ofereceram sacrifícios, Jonas está dizendo: eu vou oferecer sacrifício ao meu Deus, eu vou prestar a Ele um verdadeiro culto, eu vou deixar essa minha rebeldia. E Jonas reconhece, pediria que você pudesse voltar alguns versículos, versículo 8 do capítulo 2. Ele reconhece que aqueles que confiam nas vaidades, ou aqueles que confiam nos ídolos, deixam a sua misericórdia. É como se Jonas estivesse dizendo assim: eu sei o que é confiar nos ídolos. Aí você diz: mas Jonas não era um profeta? É. Jonas não era crente? Era. Qual foi o ídolo dele? Achar que poderia vencer a vontade soberana de Deus, achar que tinha maior sabedoria que a de Deus, achar que poderia fugir da presença de Deus. O pecado de Jonas é uma rebeldia contra o Senhor, e todas as vezes que eu e você pecamos, nós nos constituímos rebeldes e idólatras, e devemos nos arrepender desse pecado. E Jonas está dizendo: olha, na verdade aquelas pessoas que andam segundo seus corações, segundo as suas vaidades, elas estão rejeitando a Deus. E Jonas está dizendo: eu passei por esse processo, eu sei o que é isso. Isso não é bom. A salvação vem do Senhor, e eu preciso me render a Ele. Bem, algumas aplicações para terminarmos agora a nossa mensagem. Primeiro, meus irmãos, eu queria que você saísse daqui sabendo do seguinte: Deus é cheio de graça e misericórdia para com aqueles que se arrependem. Não importa quão sujo é o seu passado, não importa o tamanho da atrocidade que você cometeu, não importa nem sequer quem você ofendeu, porque a principal pessoa que você ofende com a sua rebeldia é a Deus. Ele é gracioso, e Ele pode ouvir a sua oração. No fundo dessa situação, dessa rebeldia, se você se arrepende do seu pecado, Ele ouve a sua oração, e Ele pode trazer o livramento para a sua vida. A outra coisa que eu queria que você entendesse é que não existe situação que Deus não possa mudar. Jonas estava numa situação de quase morte, e Deus mudou. Deus o trouxe à vida. Deus fez com que ele voltasse à terra seca. Deus fez com que Jonas saísse vivo daquele peixe. Terceira coisa que eu queria que você lembrasse, meu irmão: a sua fuga, a minha fuga é tolice, é idolatria, é rebeldia, e ela nos separa do Senhor. Se você é crente, deixa eu dizer uma coisa para você: você já viveu muito tempo longe de Deus. Não volte a viver como no passado. Isso aqui nos chama a viver em santidade. Se você não é ainda, eu quero dizer para você: há a oportunidade de você se arrepender nessa manhã, e você pode ter a comunhão com Deus que você jamais teve. Por quê? A quarta coisa é que esse evento não é um evento com um fim em si mesmo aqui. Ele aponta para Cristo. O Senhor Jesus é o cumprimento disso aqui. Isso aqui é apenas um tipo de Cristo. Cristo, na verdade, é aquele que disse em Mateus 19, verso 39 e 40, como eu falei, que uma geração má e perversa estava pedindo a Ele um sinal,
E ele disse: nenhum sinal será dado a essa geração má e perversa, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu estarei também 3 dias no ventre da terra. Meus irmãos, isso nos ensina que nós encontramos salvação, livramento da morte, do inferno, da condenação e da ira de Deus na pessoa de Jesus. Assim como Jonas desfrutou da salvação 3 dias depois de estar no ventre do peixe, aquele processo foi um processo de salvação de Jonas. A nossa salvação está em que Cristo saiu da sepultura. Você pode se alegrar nessa manhã na salvação que Deus providenciou. A nossa justificação existe, não é porque Cristo morreu somente, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4 e no verso 25, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Você pode ter certeza da comunhão com Deus, porque o nosso Redentor, 3 dias depois, saiu da sepultura vivo. Vida, e vida eterna, para aqueles que colocam a fé nele. Esse é um texto que nos convida a olharmos para a cruz e para a tumba vazia e confiarmos naquele que saiu da tumba vazia. Se você ainda não conhece Cristo, Ele lhe chama nessa manhã pelo Evangelho, para que você confie naquele que saiu e que a tumba está vazia. A sua salvação, o seu livramento da pior situação da sua vida, que é o inferno, é a condenação que Deus dará àqueles que rejeitam a seu Filho. A salvação, o livramento do inferno, existe na pessoa de Jesus.